aqui é a gravação a gente grava a aula, né? Então, vamos iniciar hoje a aula número 5, né? Que vai tratar sobre diagrama de Pareto. Antes a gente vai passar agora, vamos iniciar o treinamento com uma aula sobre um pequeno vídeo bem ilustrativo e bem interessante. Eu achei bem didático. Aí eu gostaria que vocês dessem feedback aí, se está aparecendo. Vamos lá agora de novo. Entrar aqui mais uma vez. Vamos lá agora. Do início. Tá ok agora? Sim, agora sim.
Então, pessoal, a gente viu aí que o vídeo foi bem interessante, né? Ele aborda aí de uma forma bem didática os 7 princípios da qualidade e como eles estão interligados, né? Passando pela questão aí do foco no cliente, depois liderança, engajamento, tomar decisão baseada em fatos, melhoria, gestão de relacionamento, né? Isso aí tem que partir do princípio, esses princípios, ele permanece no sistema de gestão, né? Hoje a gente vai trabalhar a questão de uma outra ferramenta chamada diagrama de Pareto, né? O que é diagrama de Pareto? Ele é uma ferramenta, né? É uma técnica que envolve classificar as causas dos problemas em uma empresa ou indústria por ordem de importância, utilizando o gráfico de frequência. Nós estamos aqui esse exemplo, né? Isso aqui são figuras coladas, essa daqui foi feita no Excel dentro do PowerPoint, né? Você pode ir lá no PowerPoint e ir lá inserir gráfico e você consegue fazer, a gente vai fazer aqui na hora, né? Então, o Pareto, você pega as possíveis causas, lá você tem um relatório da folha de verificação, você pode fazer um Pareto, né? E a partir daí você vai ter a quantidade, a frequência da possível causa, né? E depois você vai ter o percentual e quanto isso influencia na sua totalidade, né? Aqui, porque está em categoria, não foi colocado o nome dos defeitos. Mas o propósito, depois nós vamos ver um modelo do Pareto feito no Excel, a gente também vai colocar aqui o Excel para fazer, para a gente aprender a fazer. Acho que muitos de vocês, com certeza, já sabem que o Excel hoje, você vai lá inserir gráfico, ele já traz o Pareto direto, mas é muito saber o porquê chegou aquele gráfico, né? O propósito do diagrama de Pareto é auxiliar na tomada de decisões para a solução de problemas, sendo baseado na análise de Pareto, que afirma que a maioria dos problemas ou defeitos observados tem origem em um número reduzido de causas. Com isso, é criado um foco principal para a aplicação de melhoria. A gente vai observar aí, não só no exemplo, mas na vida real, que muitas das vezes os maiores defeitos, se você agir lá em 2, 3 causas, você consegue reduzir aí 80% dos problemas que surgem, né? Ou dos efeitos ocasionados por essas causas. Por isso que veio o Pareto, ele surgiu aí, a gente vai ver a origem, né? Baseado numa teoria do... Passar, depois a gente volta aqui de novo, a gente... Surgiu o consultor da qualidade, ele... Vou ver aqui. O Joseph Moses Juran, ele desenvolveu, ele pegou o diagrama, ele pegou a lei de Pareto, né, 80-20, baseado numa teoria de Vilfredo Pareto, que era um sociólogo, economista e sociólogo, que ele estudava lá e observou que 20% das pessoas possuíam 80% da riqueza de um país. E essa observação passou a fazer parte de outras análises até no meio empresarial, né? Então, a gente vê hoje, muitas pessoas, quando tem o levantamento, o Banco Mundial, eles acabam definindo aí que, mostrando a realidade, que 5% da população, algo próximo disso aí, detém 90% da riqueza, né? Então, a grande maioria, 80%, aí briga por 10% da riqueza, né? Então, o Pareto, ele, baseado nessa teoria desse sociólogo, começou a se utilizar esse princípio dentro da empresa a partir do momento que você elenca pela frequência, começando do maior pelo menor, né? Aí você traça uma linha aí, um gráfico que permite aqui, por exemplo, essa linha do gráfico aqui, o percentual, dentro da faixa de 80%, você permite analisar que a categoria 4 e a categoria 1,
é que mais se aproxima de 80%. Então, se você resolve aqui esses dois primeiros problemas, você já elimina aí 80% do defeito, né? Então, o propósito do diagrama é auxiliar na tomada de decisão para a solução de problemas, sendo baseado na análise do Pareto, que afirma que a maioria dos problemas ou defeitos tem origem em número reduzido de causas, né? E o diagrama de Pareto torna possível a visualização das causas de um problema do maior para a menor frequência, de maneira clara, né? E a localização das causas vitais que necessitam de melhorias. Aí aqui já está um diagrama com os defeitos aqui, né? Até errado o erro de português aqui. Então, simulando aqui um exemplo, o produto não liga, mal conectado, solda fria, sem solda, pino invertido, danificado e cortado, né? Deixa eu ver se eu corrijo logo aqui, se vai dar para corrigir. Não deu, tem que refazer o gráfico. Então, vamos lá. Mal conectado ali, 14 casos, aproximadamente 13 casos, solda fria, a frequência aqui que aparece mais ou menos 9, sem solda, 7, pino invertido, aproximadamente 3, danificado e cortado, né? E aqui quanto ele representa em percentual da quantidade desse defeito do total, né? Um exemplo aqui, fabricação, matéria-prima, transporte, instalações, outros. Aqui é para a gente aqui é um exemplo no Pareto com as possíveis causas de um determinado efeito, né? Então, a gente vê aí que o gráfico, como começa o gráfico? Você tem que criar, primeiro coletar os dados, né? Depois que coleta os dados, você vai... a quantidade desses dados, né? Depois você vai tirar o percentual de cada problema. Por exemplo, fabricação, 60 itens, 60 casos foi ocasionado por, digamos que esse problema foi ocasionado no processo, né? E aí você vai dividir pela quantidade total de defeito, você vai ter um percentual X. E essa linha azul aqui, essa linha preta, ela vai estar marcando o percentual acumulado. Por isso que é o Pareto. Quando ele marcar aqui 80% aqui praticamente é o defeito de fabricação e matéria-prima. Ele já vai reduzir aí uma quantidade enorme aí desse problema. Como exemplo, na imagem acima, são identificadas as causas para um problema, destacando qual a maior causa dos defeitos que estão ocorrendo, nesse caso, por meio da fabricação em uma empresa. Com o resultado observado no diagrama de Pareto, é possível utilizar, identificar, detalhar e analisar os problemas e sua respectiva causa, né? Aqui é um exemplo. Causas de parada. Operador, máquina, transporte, embalagem, método. Quando você coloca a informação num gráfico, a visualização se torna mais fácil. Então, é por isso que tem um ditado que fala, uma imagem vale por 1000 palavras, né? Quando você coloca uma forma gráfica, visualmente você identifica. Por exemplo, aqui, no caso do operador, ele quase que chega a 92% aproximadamente dos problemas que ocorrem aí relacionados a essa causa de parada, né? Nesse caso, ações de melhoria, o Pareto também pode ser utilizado para verificar se as melhorias
que tipo de melhorias que a gente está, as ações, está fazendo bem no processo, está melhorando o resultado. Por exemplo, aqui são exemplos, reuniões, palestra, grupos de qualidade, né? E o quanto isso está influenciando percentualmente para obter essa melhoria. Vou já passar um vídeo do Pareto para a gente ver. Vou só terminar aqui essa parte. Uma outra utilização do Pareto, para confirmar o resultado de ações de melhoria. Se eu fiz o Pareto, eu tinha determinados defeitos no meu produto. E aí eu fiz as mudanças, fiz o primeiro Pareto, observei os defeitos, trabalhei naqueles defeitos, e eu faço de novo uma nova coleta de dados e observo, a partir desse segundo diagrama, se ele realmente houve uma melhora do processo, né? Uma outra utilização, detalhar as causas maiores do problema e os itens responsáveis pelos maiores impactos, objetivando a eliminação da causa. Quando você observa aqui visualmente, você já verifica que o item 1, ele realmente é a maior causa, ou de defeito ou de melhoria, né? Se dependendo da ótica que você estiver estudando, né? Antes de a gente entrar aqui em como fazer o diagrama, eu vou passar um vídeo aqui e depois vamos fazer no Excel um Pareto para a gente consolidar aí o conceito. Vamos ver aqui rapidamente, pessoal. Me chamo Débora Martins, sou coordenadora da qualidade no CBiogás e hoje vou apresentar para vocês mais uma ferramenta da qualidade, o diagrama de Pareto. Imaginem que 80% do lucro de uma empresa vem de 20% de seus clientes, ou que 80% da riqueza mundial está concentrada nas mãos de 20% das pessoas, ou ainda que 80% dos resultados que você alcança vem de 20% dos seus esforços. Legal, né? Esse é o princípio 80-20, ou princípio de Pareto. Ele segue a lógica de que 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Percebam que essa ferramenta pode ser usada tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Pois bem, essa ferramenta, o princípio, é representado por um gráfico de colunas que mostra a frequência de determinadas ocorrências. O diagrama de Pareto permite a análise de determinada situação de maneira clara, possibilitando a concentração dos esforços naquilo que realmente trará resultados. Para compreender melhor, eu vou mostrar como construir um diagrama de Pareto. O primeiro passo é saber o que se deseja analisar. Nesse caso, vamos usar como exemplo reclamações de clientes. Listamos as 5 principais. São elas: o mau atendimento, falha no produto, ambiente ruim, preço elevado e demora na entrega. O próximo passo é construir uma tabela simples com 4 colunas e as seguintes informações: os motivos das reclamações, a quantidade de reclamações, e aí vamos organizá-las da maior para o menor, o percentual e o percentual acumulado. A partir dessas informações organizadas, construímos o diagrama de Pareto, em que as barras representam a frequência de cada reclamação e a linha representa a frequência acumulada. Veja que com o diagrama de Pareto foi possível identificar que a maior parte das reclamações está em mau atendimento e falha no produto, somando aproximadamente 80%. Com isso, se focarmos na resolução desses 2 problemas, resolvemos cerca de 80% das reclamações. Olha só que incrível! E então, perceberam como o diagrama de Pareto pode te ajudar a focar em ações que têm maior chance de serem efetivas ou maior impacto sobre seus resultados? Faça um teste, aplique essa ferramenta na sua vida ou na sua vida profissional e veja os resultados acontecerem. Agora entre no link da descrição e baixe o conteúdo grátis. Até o próximo vídeo! Ela ficou melhor, né? A apresentação ficou boa.
Eu desliguei porque, na verdade, eu não estou usando o Chrome, que ele não estava abrindo aqui os Meet, o Meet, né, o YouTube, e para entrar no canal, que tem um canal, aí eu puxo o vídeo do canal. Aí eu estou usando o Edge, né, que é próximo do Explorer. Aí ele não é tão bom quanto o Chrome, né? Primeiro, eu utilizo muito o Google Chrome, né? Mas eu não sei por que desse problema hoje não estava suportando o YouTube. E nem os vídeos que eu uso, o 5K Play também, ele não estava reconhecendo. Mas, enfim, né? Eu vou tentar pegar aqui do Excel, para a gente ver um aqui que eu estava até fazendo. Deixa eu ver aqui o Excel. Aqui, ó. Tá aparecendo bem aí, pessoal? Sim. Então, olha aqui. Eu fiz aqui eu vou tirar aqui o gráfico de novo. Aqui tem um gráfico, eu vou fazer de novo, né? Aqui ele está pronto. Então, vamos tirar aqui o gráfico. O primeiro passo, como ela explicou, né? É você pegar. Aqui é uma folha de verificação, né? A gente aprendeu que a folha de verificação ela tem uma série de finalidades, né? Anotar, permitir que você visualize os principais defeitos, registre, faça comparativo de turnos, etc. No caso, quando você coloca folha de verificação, você não tem a mesma, digamos assim, você não consegue visualizar de uma forma mais abrangente do que quando você coloca no gráfico, né? Então, nós botamos aqui, eu coloquei, produto não liga. A descrição da causa, a quantidade, né, de cada problema desse, né, de cada causa que ocasionou o problema, o percentual de cada um separadamente e o acumulado. O acumulado é para ser utilizado, é aquela linha do diagrama de Pareto, né, que tem lá a frequência. O que é a frequência? A quantidade de vezes que aparece essa determinada causa. Então, por exemplo, LED queimado, 22 vezes, ou 22 peças, que equivale a 21%. Como é que a gente descobre isso aqui? Né? Divide o 22 pela quantidade total, 104, e a gente chega a 21%. Sem componente, 15, fiação rompida, 17, pino quebrado, 13, batido, 12, solda fria, 17, mal encaixado, 8. Então, isso aqui é uma folha de verificação, que pode ser no final do turno, por exemplo, ou numa hora de produção, enfim, né? E aí a gente quer fazer um diagrama de Pareto para, em vez de a gente estar trabalhando manualmente, olha, eu vou fazendo conta, né? Você, quando traçar o diagrama, ele já te mostra as principais causas que estão afetando esse defeito, que está ocasionando esse defeito. Aqui é o percentual acumulado, então 21 e 15, 21 e 15, daqui 35 e 58, que é a soma do 21 com 14, aí aqui é 51%, o 35 com 16, o 64 é 51 com 12, o 70, enfim, e você vai somando os percentuais acumulados, né, até chegar aí a 100%, né? Se der mais do que 100, porque está errado. Aí, como é que o Excel traça para você o Pareto? Né? Você vem aqui, printa, né, aqui na quantidade, e você vai aqui inserir gráfico. Aí você vai, todos os gráficos, histograma, e escolhe aqui o Pareto. Peraí, pessoal. Todos os gráficos, histograma.
Não está dando aqui para mim. Está dando em cima do compartilhar. Vou parar um minutinho para poder fazer o gráfico. Tá, voltar aqui. Então, a área do gráfico que você vai printar é a descrição e as quantidades. Quando você for lá no inserir gráficos recomendados, né? Aí vem todos os gráficos, histograma, aí e a próxima ferramenta vem em Pareto, e ele já traça automaticamente o Pareto aí, tá vendo? Porque não tem como acessar, você não consegue ver aí, mas aqui, se eu for dar OK, vai parar o compartilhamento, né? Aí, o que acontece? Como esses dados aqui, como foi uma simulação, no diagrama de Pareto, ele é arrumado do maior para o menor, né? E aí, o que a gente consegue visualizar? De imediato, a gente vê aqui, nesse caso, que o maior defeito é o LED queimado, né? A maior causa do defeito do produto não ligar. Depois vem a fiação rompida. Depois solda fria. Então, se a gente trabalha esses 3 itens aqui, LED queimado, sem componente, para dar mais ou menos dentro do 80-20, a gente vai ter que atuar nesses 4 primeiras causas, né? Que é LED, fiação, solda fria e sem componente. É evidente que toda vez que a gente identifica uma causa ou as maiores causas desse problema, para a gente tratar, tem que fazer um plano de ação, né? O que a gente observou? A ferramenta fluxograma é uma ferramenta que permite a gente visualizar o processo, desenhar o processo, tirar dúvidas se em cada etapa aquela atividade está sendo feita de forma correta. Depois, nós vimos o que? A folha de verificação que vai ser utilizada para fazer o Pareto, que é a informação coletada lá no final da linha, com a descrição das causas, a quantidade e o percentual de cada causa dessa daí. Como é que a gente chega no percentual? Dividindo a quantidade de cada causa pelo total. Então, 22 por 104, 15 por 104. E o acumulado é justamente a somatória de cada causa. LED queimado com 100 componentes equivale a 35%. O LED queimado sem componente e afiação é a metade dos problemas, 51,92%. O pino quebrado já vai chegar em 65%. Então, imagina se você resolve esses problemas aqui. Vamos só ver aqui aqui embaixo, rapidamente, se a gente consegue vou copiar para cá, para a gente fazer um aqui na hora. Digamos que o LED queimado, a gente conseguiu zerar sem componente, fiação rompida e o pino. Evidentemente que a gente vai ter que traçar um novo gráfico. Então, a gente vai ter que tirar esses caras aqui. Vamos excluir. O acumulado vai ser igual a esse aqui. Aí, automaticamente, 32 com 16, 48, 21, 70 e 12 com 17, 29, 37. Agora esse aqui, 12 dividido por 37. Esse é 12% mesmo. É 32%. 4 vezes 3, 12, é isso aí. Então,
Aqui é igual a 17 dividido por 37. Só um minutinho, pessoal. Solda fria, 17 dividido por 37. 45. E aqui, ver se está correto, 8. Está correto porque deu 100%, né? Então, acumulado, tá ok? Aí você vem, printa aqui, descrição e quantidade. Inserir gráficos recomendados, todos os gráficos, histograma, Pareto. Todos os gráficos, histograma, Pareto. Já está aqui, ó. Então, fizemos aqui Vamos tirar esse cara daqui, ó. Tirar o total, puxa para cá, o gráfico desapareceu. Então, está aqui, ó. Depois do plano de ação, normalmente, quando se faz os projetos de Black Belt e Green Belt, você utiliza esse tipo de procedimento. Primeiro momento, você tinha lá, primeiro gráfico de Pareto aqui, meu diagrama de Pareto, é um gráfico, né? Nós identificamos aqui, nós trabalhamos, tiramos LED queimado, sem componente de fiação rompido, pino quebrado, ficou numa próxima produção, ou no próximo lote, ou no outro turno, a gente identificou outro tipo de problema, né? E aqui você já consegue visualizar, se você matar aqui automaticamente o primeiro e o segundo caso, você já elimina 80% das causas. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal, os gráficos? Positivo. Alguns de vocês já sabiam mexer no Excel assim para ver o Pareto? Com certeza, né? Então, isso facilita muito, concorda? É uma ferramenta que ela te facilita, porque visualmente, olha a diferença. Uma coisa é você ver esse emaranhado de números, né? E outra coisa é você ver um gráfico onde você já observa aqui e já define um plano de ação para trabalhar aquelas causas que mais colaboram para gerar o defeito no processo, né? Então, com base nesse... Por isso que, quando nós trabalhamos folha de verificação, a gente atentou sempre no sentido de que é o seguinte, toda coleta de dados ela tem que ser confiável, né? O apontamento lá, em algumas empresas tem o controle estatístico de processo, tem o apontador do CEP, né? Ou dentro da produção, né? Um operador, por exemplo, que fique lá, o testador. Aí o processo é quem define esses pontos de coleta, ponto de atenção, vai ser a engenharia junto com o controle de qualidade, né? A própria produção. O que é que permite? Permite com que você, se você tiver informação correta, confiável, né? Você consegue trabalhar esses dados e, a partir daí, ter um retrato, né? Ter um diagnóstico e tomar um plano de ação, né? E você começa a fazer melhorias. Por exemplo, a gente poderia também aqui dentro criar um terceiro gráfico, porque nem toda vez você vai zerar tudo, mas vai ficar numa quantidade, a tendência, a busca sempre é zero defeito, né? Mas você pode eliminar alguns nos processos. Olha, estava dando para de LED queimado, e de repente ele não voltar mais a dar esse problema. E se você tomar a ação correta, se for uma ação de relacionada a equipamento, treinamento, né? Criar um teste depois daquela operação para verificar o LED, de repente, na hora que o cara termina de montar, ele tem lá um passa no passo, um gol no gol que chamo, né? E aí já coloca ali, ele já vê que ligou
e aí já tem a confiabilidade e a garantia de que aquele problema não vai dar, né? Então, essa aí é uma das... Depois a gente volta aqui para o Excel para fazer mais uma vez. Vamos voltar aqui para a teoria, de novo. Então, como fazer o diagrama? Tem que seguir os seguintes passos. Conhecer o problema principal e os casos em que acontece esse defeito em um processo, né? Então, é fundamental a gente se basear qual é o problema que a gente quer analisar, né? E se esses dados relacionados a esse problema, essas causas, esse relatório que é feito for de verificação, estão corretos. Analisar e listar as causas de repetido caso de um mesmo problema, conforme a sua ocorrência, né? Ou a sua frequência. Porque, às vezes, tem causa, né? Porque a gente... É interessante nessa descrição, da gente no enunciado, que o defeito é o que a gente está querendo resolver, e a causa é que ocasiona o defeito, né? Então, se está lá produto danificado, é um defeito, mas tem uma causa que fez acontecer, né? Então, tem que pegar quais foram os defeitos que contribuíram para gerar aquela causa, né? E, às vezes, analisar a causa de repetidos casos de mesmo problema. Às vezes, o mesmo problema pode ter até uma ou duas causas distintas, né? O outro passo, 3. Professor, o seu áudio está desligado. Verdade, verdade. Vamos retornar aqui. Então, como fazer o diagrama? Para o diagrama ser feito, é preciso seguir o seguinte passo. Conhecer o problema principal e os casos em que acontece esse defeito em um processo, né? É importante saber o que se quer analisar, os casos que acontecem nesse processo e verificar as causas. Segundo passo, analisar e listar as causas de repetido caso de um mesmo problema conforme a sua frequência, né? Pode acontecer de você ter problema relacionado aí a uma causa ou causas distintas, e vai aparecer no gráfico, né? Ou causas similares. Terceiro, a quantidade de ocorrências são listadas em ordem decrescente, dividida conforme a sua causa observada. Então, o que é que acontece? Quando você está lá anotando na folha de verificação, você anota a descrição, a quantidade, né? Quando você coloca no Excel, ele já calcula para você o percentual, né? E ele já arruma aí, você pode mandar ajustar, mas não necessariamente na hora de traçar o gráfico não precisa, que é feito automaticamente, mas ele lista em ordem decrescente, do maior para o menor. Aí ele pega cada defeito e divide pelo total de defeitos. Se deu 100 defeitos, eu tive 20 defeito A. Então, ele divide 20 por 100 é 20%. O defeito B é 15, 15% de 100 é 15, né? Estou colocando números exatos para facilitar o entendimento. Mas aí você consegue identificar, por ordem decrescente, do maior para o menor, visualiza rapidamente quais são aqueles que estão afetando mais aquele problema. Quarto, com a quantidade de cada uma das causas, é possível calcular a porcentagem que ela ocorre por meio da divisão entre a quantidade dessa causa pelo total de todas as ocorrências. E com esses dados obtidos, aplica no gráfico de frequência, né? Então, esse é o passo a passo para fazer o Pareto, né? Ele não tem muita complicação, né? Mas o entendimento da razão principal de como analisar o diagrama. Mas eu não vejo assim também dificuldade, né?
No gráfico de Pareto, as causas principais apresentam as maiores ocorrências e são apresentadas primeiro. A porcentagem dessas causas são apresentadas de forma acumulada, indicada pela curva do gráfico. Essa curva é chamada curva de Pareto ou curva ABC. O autor até coloca um exemplo aqui, que a curva ABC é conhecida como curva de experiência, é utilizada para classificar os problemas da empresa no princípio de Pareto, de que 20% das causas é responsável por 80% do problema principal, né? Então, se eu elimino ali 20% das causas, isso é uma teoria, né, pessoal? Então, nós vimos que no exemplo lá do Excel, era os 4 defeitos. Digamos que nós temos 8 defeitos, tem que pegar os principais. Senão, a gente vai pegar lá o defeito faltando fita, 1. Aí vai ter lá um monte de um, que de repente aquilo ali é fora de manuseio. Mas tem que pegar aqueles que são realmente os mais repetitivos e que a gente observa que são ocasionados no processo por falha de operação, por falha de método, que a gente vai, inclusive, até o diagrama de Ishikawa. É interessante observar que, para fazer depois a análise e redução do Pareto, olha como é interessante, assim como os princípios da qualidade, eles se entrelaçam, as ferramentas também, porque eu faço o fluxograma, depois nós vimos aí o diagrama de Ishikawa, a folha de verificação, baseado na folha de verificação, eu coloco no diagrama de Pareto e na hora que eu vou resolver o maior problema, os 2 maiores, os 3 maiores, eu vou ter que usar o diagrama de Ishikawa para chegar o quê? Para atingir a causa raiz. Por que que ele não liga? Por que que o LED não acende? Aí a gente vai analisando se é método, se é material, se é operação, se é meio ambiente, se é mão de obra, até chegar à causa raiz, né? Então, ele fala o seguinte, a curva ABC, também conhecida como curva de experiência, é utilizada para classificar os problemas da empresa e no princípio de Pareto, de que 20% das causas é responsável por 80% do problema principal. Essa curva não classifica somente os problemas, mas também outras informações necessárias para a administração da empresa, como, por exemplo, volume de estoque. O pessoal que é lá de materiais tem a questão aí do materiais, né, ABC. Então, produto classe A ou material classe A, material classe B, material classe C. O classe A tem uma tratativa diferente. A forma de se calcular, o planejamento, as compras. Normalmente, ele é mais caro do que os outros, ou é comprado com maior frequência. Enfim, tem umas nuances aí particular de cada empresa, aí, dependendo da importância desse material no produto. Aí, seja de materiais que dominam bem essa área, né? O diagrama de Pareto é uma das ferramentas de qualidade utilizada na aplicação de melhorias dos processos nas empresas, né? Foi desenvolvida pelo consultor de qualidade Joseph Juran, após verificar que poucos fatores seriam responsáveis pela maioria dos problemas. Então, isso é fato, né? A gente não pode estar gastando energia nem esforço em causas que quase são pequenas, né? Que influenciam um pouco no problema. Tem que focar realmente nas maiores, né? Para que o esforço seja válido e essa análise, quando você faz, você já resolve aí já elimina uma quantidade enorme de problema, né? Trabalhando naquela causa maior. O consultor aí, princípio de Pareto, regra 80-20, economista italiano Vilfredo Pareto, né? Ele usou, o consultor da qualidade, usou como base a lei de Pareto, desenvolvida pelo economista Vilfredo Pareto, para que somente 20% das pessoas possuem 80% da riqueza de um país. Essa observação passou a fazer parte de outras análises, até ser usada no meio empresarial, né? É interessante a gente observar, assim, pessoal, como a qualidade, quando nós vimos lá na primeira aula, a evolução da qualidade, que chegou lá, começou lá com o processo, primeiro não tinha qualidade, né? Fazia-se uma série de produtos, e os produtos davam muito defeito. Não sei se é o tempo de você, mas tinha uma empresa aqui em Manaus chamada CCE,
ela tinha mais 10 fábricas aqui, e hoje não tem mais nenhuma. Então, ela era conhecida, né? Conhecida, né? Que ela não podia nem ser conhecida dessa forma, mas ela era conhecida porque produtos de baixa qualidade. Justamente porque nos processos não tinha controle. Então, se produzia lá 200 aparelhos e o lote era rejeitado quase que todo porque não tinha processo. Então, a evolução da qualidade, começamos lá com a inspeção no final do processo, depois a inspeção passou para o meio do processo, depois foi a questão do uso da estatística, né? E agora estamos na garantia. Então, todo esse estudo aqui é feito no sistema de gestão, no sentido de que as empresas tenham isso registrado, é importante, né? Já a evolução da Lean Manufacturing, né? Que são as manufaturas que aprendem, né? Então, essas tratativas, relatório 8D, né? 5W1H, 4W1H, são relatórios padronizados, que isso fica no histórico, né? Armazenado, dados de confiabilidade, né? Para servir de base, se porventura, né? Alguns desses problemas viessem se manifestar no futuro, a gente tem como tratar, né? É importante ter esse histórico para que a confiabilidade e a garantia do produto se torne muito mais consolidada, né? O diagrama de Pareto tem o objetivo de compreender a relação ação-benefício, ou seja, prioriza a ação que trará o melhor resultado. O diagrama é composto por um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências em ordem decrescente e permite a localização de problemas vitais e a eliminação de futuras perdas, né? Então, com base aí no visual, você identifica, né, a maior causa e vai priorizar aquela que vai trazer o melhor resultado. Ou seja, eu vou atuar naquela causa maior e ela vai me trazer um impacto significativo grande, né? Para a redução do que está apresentando no meu processo.